Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Deixa o like, comenta, compartilha. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação. Artigo 55-L. Constituem receitas da ANPD. Inciso 1º. As dotações, consignadas no Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos. Inciso 2º. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 3º. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 4º. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo. Inciso 5º. Vetado. Inciso 6º. Os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Inciso 7º. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Art. 56. Vetado. Art. 57. Vetado. Seção 2ª. Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Art. 58. Vetado. Artigo 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos. Inciso 1º, 5 do Poder Executivo Federal. Inciso 2º, 1 do Senado Federal. Inciso 3º, 1 da Câmara dos Deputados. Inciso 4º, 1 do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 5º, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 6º, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Inciso 7º, 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais. Inciso 8º, 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Inciso 9º, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo. Inciso 10º, 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais. Inciso 11º, 2 de entidades representativas do setor laboral. Parágrafo 1º. Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. Parágrafo 2º. Os representantes de que tratam os incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º. Os representantes de que tratam os incisos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º do caput deste artigo e seus suplentes. Inciso 1º. Serão indicados na forma de regulamento. Inciso 2º. Não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Inciso 3º. Terão mandato de 2 anos, permitida recondução. Parágrafo 4º. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 1º. Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD. Inciso 2º. Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3º. Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Inciso 4º. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. Inciso 5º. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. Art. 59. Vetado.
Capítulo 10º. Disposições finais e transitórias. Art. 60. A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 10º. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de Internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Inciso 2º. De dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. NR. Art. 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Art. 62. A Autoridade Nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Art. 63. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Art. 64. Os direitos e princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Art. 65. Esta lei entra em vigor. Inciso 1º, dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos arts. 55, 55, b, 55, c, 55, d, 55, I 55, F, 55, G, 55, H, 55, 55, J, 55, K, 55, L, 58, AS 58, B. Inciso 1º a dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54. Inciso 2º, 24, 24, meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos.